Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos ver essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e também deixar sugestão para a próxima questão, certo? Bem, vamos lá, olha só. Aqui. Um circuito é composto por uma fonte de tensão constante que alimenta resistores por intermédio de 6 chaves. As chaves estão inicialmente abertas e mudam de estado sequencialmente na faixa de tempo da tabela até concluir um ciclo completo. Observações. As chaves são ideais, todas possuem a mesma duração, o ciclo repete 10 vezes por minuto e a mudança de estado acontece sempre instantaneamente no início de cada faixa de tempo e todas as chaves são abertas instantaneamente no final da faixa de tempo 10. Então, primeiro, a energia fornecida pela fonte em joules em 10 minutos. Bem, essa aqui eu acho que é a questão mais chata dessa prova. Não digo difícil, a questão mais chata, pois nós temos na letra A simplesmente que fazer no mínimo 10 cálculos, um para cada situação. Claro, alguns aqui a gente consegue pular e no meio do caminho a gente consegue ter uma percepção lógica do que vai acontecer nos outros. Então a gente pode pular bastante coisa, certo? Mas bem, é uma questão que vai incomodar um pouco, né? Tem bastante conta para fazer. Pois bem, veja só então. Na situação, primeiramente a questão dos tempos. Tudo isso acontece num ciclo de 1 minuto. Só que ele quer o total no tempo de 10 minutos, ou seja, cada um deles vai aumentar em 10 vezes. Só que o que acontece? Cada ciclo duraria 1/10 de minuto. Só que como eu quero o tempo em 10 minutos, então nessa multiplicação eu acabo tendo 1 minuto para cada estágio. Tá? Ou seja, para cada estágio no total, temos um tempo de 60 segundos por estágio. Tá? Então eu posso muito bem botar aqui 60 segundos por E de estágio ou etapa. Certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque no final a gente vai pegar a potência total, porque em vez de eu multiplicar 1 a 1 por 60, não, eu vou somar todos e multiplicar por 60 uma única vez. Né? Porque a gente acha a potência total, né, não equivalente no circuito, mas o que seria basicamente o equivalente no tempo de 1 minuto e depois multiplica por esse valor. Certo? Pois bem, então, veja só. Então, primeiro momento, chave 1 fecha. Temos apenas um circuito em série entre 40 e 60, né? Bem, um outro ponto que a gente vai usar é calcular a potência como tensão ao quadrado divididos por R. Como a tensão aplicada é os 300 volts, teremos 300 ao quadrado divididos por R. Para facilitar e muito, né? Este valor daria o quê? Daria 90.000, que eu vou simplesmente chamar de 90K sobre R. K só o multiplicador, né? Mas no caso aqui a gente teria K, né? Quilowatt, no caso. Eu vou deixar o K só para, né, a gente não ficar trabalhando com tantos zeros aqui. Certo? É sempre bom saber simplificar esses pouquinhos. Então, a potência na situação 1 vai ser 90K divididos pelo equivalente ali que deu 60. Ou seja, 1,5 kW. A situação P2, vamos cortando para não se perder. A chave 1 abre e a chave 2 fecha. Então eu acabo tendo exatamente a mesma coisa. Então o P2 aqui também vai ser 1,5 kW. Situação P3. A chave 1 fecha. Agora os dois estão em paralelo um com o outro. Mas bem, resistores iguais em paralelo, a equivalente vai ser a metade, 20. 20 mais 20, 40. Então eu vou ter 90K divididos por 40. Isso aqui vai dar 2,25 kW. E a gente encerrou as 3 primeiras etapas. Agora faltam 7. Certo? Mas bem, é um pouco rapidinho, depois tu pega a fórmula e só vai jogando ali, né? Mas é que é chato por essa questão da mão de obra, certo? Ó, C1 e C2 abrem e C3 fecha. Deixa eu pegar o laserzinho para mostrar aqui. É etapa 4. 1 e 2 abrem e C3 fecha. Ou seja, eu vou começar a fazer a mesma coisa aqui.
Mas veja que agora ó, os valores todos dobraram, né? As resistências dobraram. Quer dizer, dobraram não, reduziram pela metade. Ou seja, a potência vai dobrar de valor. Então, eu posso muito bem dizer diretamente que vai dar 3 kW, né? Que eu poderia muito bem ver aqui, dá um 30. Então, seria 90K sobre 30, que vai dar 3 kW. Situação... deixa eu apagar aqui só. Acabamos com a 4. Situação 5. C3 abre, C4 fecha. Abriu C3, C4 fechou agora. A mesma coisa. Então, P5 também vai ser igual a 3 kW. Encerro etapa 5. 6. C3 fecha. Ou seja, fechou aqui. Eles estão em paralelo agora, que é equivalente a 10, que são 20 e 20. Né? Equivalente entre dois iguais em paralelos é a metade. 10 mais 10, 20. Então, no P6, né, eu vou ter o quê? 90K sobre 20. Ou seja, 4,5 kW. Veja que de 3 em 3, ó, os valores vão dobrando. Então, agora eu vou pegar P7, cortar o 6. 3 e 4 abrem. Então, eu posso esquecer isso aqui que eu fiz agora. E C5 fecha. Aqui, ó, vai dar um 10 mais 5, 15. Então, 90K sobre 15 vai dar 6 kW. P8, já não vou nem olhar porque um abre e o 6 fecha. Então, vou ter a mesma coisa. Já é hora que o cara começa a cansar um pouco, mas tem que ter muita atenção para não, né, se perder. P9, agora vai ser o seguinte, corta aqui, o C5 fecha, né? Então vou ter esses dois 10 em paralelo, que vai resultar de 5 ohms, 5 mais 5 vai dar 10, então vou ter 90K sobre 10, que vai dar então 9 kW, tá? E a última etapa, a etapa número 10, todos fecham agora. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? Só que o que vai acontecer? Aqui vai ser um pouco mais complicado, porque vamos ter uma resistência equivalente agora para calcular, né? Pois nós temos, basicamente aqui, ó, essa associação que dá 20, esta que dá 10 e esta que dá 5, que vai somar com 20, com 10 e com 5. Ou seja, vamos ter aqui 20 mais 20, 10 mais 10 e 5 mais 5. Então, vamos ter 3 associações. Uma de 40 ohms, outra de 10 mais 10, 20 ohms, e a outra de 5 mais 5, 10 ohms. Claro, para fazer essa questão, o cara tem que estar já muito bem acostumado, ambientado a realizar cálculos de resistência equivalente, né? Porque eu fiz aqui esses dois parzinhos, eu fiz aos pares e juntei com o que estava em série, né? Acabou dando 3 pares resultantes ali. Nisso aqui, a equivalente neste caso vai ser a soma dos inversos. 1 mais 40 sobre 1 mais 20 sobre 1 mais 10. Que daqui a gente vai achar que a resistência equivalente tem que ser 40 sobre 7 ohms. Daí, usando isso aí para calcular P10, vamos ter ali, ó, 90K divididos por R, vai ser 7 sobre 40, né? Multiplica invertido. Ou seja, neste caso aqui, o P10 vai dar 15,75 kW. 0,75 kW. Ok? Claro, deixei esse valor anotado aqui, mas isso aí, como eu falei, imagina isso uma prova que tu tá lá fazendo um por um, né? É uma questão que cansa, certo? Então, de fato, na próxima tela, a gente vai fazer o que agora? A potência total por ciclo, claro, né? A potência total em cada ciclo, porque primeiro eu tenho um ciclo de 1,5 kW, daí depois tem uma potência de 1,5 novamente. Somar todo mundo, ou seja, a soma de todos aqueles P's que a gente achou,
vamos encontrar o valor de 52,5 kW, que é a potência total aí do meu circuito, tá? A potência efetiva, vamos dizer, por ciclo. Agora, a energia gasta num intervalo de 10 minutos, tá? Basta pegar isso aqui. Bem, como eu falei, essa potência, daí aqui é um ponto muito importante, eu somei elas todas porque depois eu vou multiplicar por 60. Por quê? Porque cada um desses ciclos, naquele tempo de 10 minutos, certo? Cada um deles dentro daquele tempo de 10 minutos, vai atuar durante 1 minuto cada um. Então, basta eu multiplicar cada um deles por 60. Ou seja, né, não é nem a potência total aqui, neste caso agora, eu só estou multiplicando direto, mas a energia total, né, fornecida vai ser esse cálculo, que vai dar então 3.150 quilojoules, né? Então essa seria a nossa resposta da letra A, certo? A letra B pede para descrever a curva da potência em watts e pelo tempo em segundos. Bem, para cada ciclo, o intervalo de tempo vai ser de 0,6 segundos. Porque são 10 ciclos, cada um dura... Opa, desculpa. Cada um daqueles ciclos dura 1/10 de minuto. Ou seja, 6 segundos, né, na verdade. Então, o que eu tenho? 6 segundos por ciclo, basicamente. Tá? Bem, então o gráfico seria o quê? Basicamente um conjunto de N linhas, tá? Horizontais. Os primeiros sendo de 1,5 e 1,5, que é dessa primeira potência. Depois um pouquinho maior, 2,5. Depois para o 3 e outro 3. Depois para o 4,5. Depois para o 6, outro para o 6. E assim por diante. Né? Então seria uma sequência de retas. Daí, claro, cada um deles demarcados por um período de 6 segundos. Né? Por quê? Porque temos ali cada ciclo 1 minuto. Então 60 segundos para 10. 6 segundos para cada uma daquelas etapas ali. Certo? Basicamente isso. Claro, não tenho, porque eu não vou fazer todo o gráfico aqui, até porque daria também muito trabalho, mas só para a gente entender aí o ponto principal, né? Aqui não esquecer de botar potência em watts. E aqui o tempo, a gente teria o tempo em segundos, certo? Mas seria basicamente isso. Aqui o etc, porque a gente iria seguindo, né? Bem, na letra C, pede para uma alternativa de configuração do circuito que, com a chave permanentemente fechada, implica em um consumo de energia de 0 até 10 minutos, igual ao consumo obtido no item A. Ou seja, eu quero, basicamente, que algo naquele período de 10 minutos, ou 3.150 quilowatts de potência sejam consumidas no joules, sejam consumidas no intervalo de 600 segundos. Claro, fazendo esse cálculo, ok, a gente chega no valor de 5,25 quilowatts, ou 250 watts. Daí, voltando para a expressão potência é tensão ao quadrado sobre R, a gente conclui aqui que a resistência, então, tem que ser o quadrado da tensão pela potência dissipada, aquele 5.250. Ou seja, vamos ter 300 ao quadrado divididos por 5.250. Claro, não vai ter o porquê eu fazer aqui, mas a gente simplificando isso, vai chegar no limite de 127 sobre 7 para a resistência equivalente. Então, uma montagem que consiga dar o mesmo consumo pode ser uma montagem com uma resistência de 127 por 7 ohms, por exemplo. Ou eu não quero trabalhar com esse valor.
Posso fazer uma associação com valores inteiros. Bem, pensando que isso aqui é o produto sobre a soma, eu posso tentar em 300 por 30 vezes 40, divididos por 30 mais 40. Vai ver que vai dar esse valor também. Então eu teria uma associação em paralelo entre um resistor de 40 ohms e um resistor de 30 ohms. Seria outra opção. Que eu poderia alterar esses dois também. Eu poderia pensar que aquele resistor de 40 ohms é composto por uma associação em paralelo entre dois resistores de 80 ohms. E eu posso pensar no 30 como sendo uma associação entre dois de 40, se eu quiser, né? Que daí o que acontece? Cada um seria 20 com mais 10, fecharia 30. Né? Então eu poderia pensar, né, em qualquer tipo de associação, só me deixando mais complexo no meio do caminho. Mas aqui ele não chega a informar com quantos resistores eu tenho. Né? Nem fala se eu poderia usar esses mesmos resistores. Mas aí eu posso fazer a modificação que fosse, né, mais interessante ali para aquele caso. Eu poderia trocar o 40 por 2 de 20 também. Né? E deixar esse aqui de baixo desse jeito. Certo? Mas aí eu teria várias N opções, aqui o gráfico da letra B, e aí um monte de conta que a gente fez para resolver a letra A. Certo, pessoal? Né? Só marcar aqui o que é cada uma das respostas. Aqui é da resposta da letra A, este gráfico é a letra B, e essa junção aqui seria, né, uma das alternativas para a letra C. Certo, pessoal? A questãozinha comprida, certo? Mas bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários, respondo sempre que der. E bem, pessoal, não deixa de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e deixar a sugestão para a próxima questão, certo? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima!